Agora vamos falar sobre o HPV, né? Que é o nosso tema principal de hoje. E eu já levo em consideração a questão da fertilização in vitro. Antes de fazer uma fertilização, uma reprodução assistida, todo esse tipo de exame é realizado? E tem algum risco da pessoa com HPV perder o bebê? Na verdade, o casal que vai submeter uma fertilização assistida, ele passa por uma bateria de exames, uma avaliação ginecológica de rotina, avaliação de colo uterino, e aí você acaba podendo se deparar com doenças como o HPV. O HPV é uma doença que assim, muito discutida, que traz uma preocupação muito grande para as mulheres, porque tem alguma relação, e eu digo alguma relação para que não fique dito assim, causa câncer de colo de útero. Não, não é bem assim. O HPV é um fator agressor do colo uterino, da vulva também, e a presença da infecção pelo HPV torna mulheres de maior risco para câncer de colo. Mas não obrigatoriamente você vai ter câncer de colo se você tem HPV. Até porque, Soraya, existem assim inúmeros tipos de HPV. Existem os HPVs chamados oncogênicos, os que são mais agressivos do ponto de vista de causar câncer. E quando uma mulher se depara com o diagnóstico de HPV, ela não deve entrar em desespero. Não é motivo para desespero, é motivo para cuidado. Então, se você tem HPV, você vai tratar todas as infecções que você tiver no colo do útero, na vagina, na vulva. Lesões de colo, feridas no colo do útero, devem todas ser tratadas. Isso tudo dificulta uma gravidez? Também dificulta tudo isso uma gravidez. Quer dizer, são fatores vaginais, cervicais, quer dizer, do colo do útero, que podem atrapalhar uma gravidez. E assim, a pessoa, desculpa interromper, mas a mulher ela pode ficar livre das infecções, dos problemas, engravidar com tranquilidade, com segurança? Ou mesmo durante a gravidez ela tem que tomar alguns cuidados especiais? Na verdade, assim, se você tem HPV, você tem que fazer todo um acompanhamento dentro e fora da gravidez. Por quê? Porque como o HPV é um vírus, e aí ele depende muito da imunidade do indivíduo, ou seja, se você está com as defesas baixas, ele pode aparecer. É muito comum mulheres que já têm HPV, que estão bem, sem lesões, quando engravidarem, apresentarem lesões. Por quê? Porque a grávida ela é um indivíduo que tem uma defesa menor. As defesas das grávidas estão diminuídas. Então, tem pacientes que têm uma lesãozinha de HPV, quando engravida, as lesões aumentam. Você tenta tratar várias vezes na gravidez, tem dificuldade de tratar totalmente a lesão. E, às vezes, quando a gravidez passa, a lesão fica boa espontaneamente. Por quê? Porque a grávida volta a seu estado normal de defesas. E essas vacinas, né, que o governo até estimula que pessoas que ainda não estão ativas sexualmente, mas se a pessoa fez os exames, tem a segurança de que não tem o HPV, ela pode tomar a vacina? Pode, ela pode tomar. Existem dois tipos de vacina, a bivalente e a quadrivalente. Ela pode tomar mesmo que ela já tenha HPV. Às vezes as pessoas vai o quê? Minimizar os sintomas? Vai evitar aqueles aparelhos? Por exemplo, ela não vai transmitir? Se você pensar na vacina quadrivalente, ela é usada para 4 vírus diferentes. Se você de repente tem um tipo de vírus, você vai se proteger, ganhar proteção contra 3. Então vale a pena. Mesmo quem já tem HPV, vale a pena vacinar. É uma vacina cara? O custo das vacinas não é baixo, né? Hoje você consegue vacina para o HPV talvez por um custo em torno de... São 3 doses, geralmente em torno de R$1.000 a R$1.500. Então, cada uma das doses? Não, o tratamento completo. Não é um custo baixo. A gente tem a expectativa que o governo federal, o Ministério da Saúde, possa, de repente, em um espaço de tempo curto, estar disponibilizando a vacina para a população. E a respeito do parto, por exemplo, de uma mulher com HPV, ela vai poder ter um parto normal? Tem que ser um parto cesariano? Digamos que não seria contraindicação ao parto normal. Agora, seria interessante que ela não tivesse lesões na época do parto, né? Então, se uma mulher tem HPV e tem várias lesões de colo uterino, várias lesões vulvares, realmente não é interessante, porque você pode ter contaminação do bebê no canal de parto. Agora, se você está tratada, não tem nenhuma lesão, esse risco se faz bem menor. Agora, a gente falou do HPV, mas a gente acabou esquecendo de citar os sintomas, né? A mulher que faz a sua prevenção periódica, ela já sabe o que é que acontece, alguma alteração, se vem a surgir, ela já percebe alguma mudança. Agora, quem não faz essas prevenções, fica meio que a ver navios, né? Então, quais são os sintomas para que as mulheres que estão em casa começarem a perceber que isso está acontecendo com elas, já procurar um médico e ficar atenta? Os sintomas tradicionais do HPV, Soraya, são, por exemplo, as verrugas vulvares, as lesões
clássicas do HPV na vulva. Essa é fácil de ser percebida, porque de repente você está se examinando ou está fazendo um asseio, você percebe aquela verruguinha, aquele carocinho na vulva, aquilo lhe chama a atenção. Você vai no ginecologista, ele vai avaliar se é ou não uma lesão de HPV, se precisa ser biopsiada ou não. Quando o HPV está restrito ao colo do útero, aí é mais difícil ser percebido pela própria paciente no seu dia a dia. Por quê? Porque a lesão de colo ela não é visível muitas vezes. Às vezes é uma lesãozinha plana, é uma manchinha que está dentro da vagina. Movimento, né? Um tipo de... Às vezes não. Às vezes você tem infecções associadas, Gardnerella, fungos. Quando você tem infecções associadas, é muito comum a paciente ir ao ginecologista por causa de uma inflamação na vagina, que não é pelo HPV. E quando vai fazer seu exame ginecológico, se encontra o HPV. Então, as infecções associadas ao HPV, muitas vezes fazem com que a paciente chegue no ginecologista e tenha o diagnóstico. E o parceiro que tem HPV, o homem, né? Ele apresenta também essas verrugas? Quais são os sintomas? Pode apresentar as verrugas ou não, né? Alguns homens têm os chamados condilomas planos, que são as lesões tipo uma manchinha que nem sempre ela é vista. Às vezes, quando o homem está urinando, ele não percebe, tem a lesão e não percebe. Existe um exame chamado penioscopia, em que você passa o ácido acético, que é um ácidozinho, que faz a lesão aparecer melhor. Então, por exemplo, se uma mulher descobre que tem HPV, é importante que o parceiro dela vá ao urologista para que ele possa ser submetido a uma penioscopia e feito esse diagnóstico. Se a lesão já é visível, é mais fácil. Ele vê a verruga, que ele já chama a atenção e ele já vai no urologista. O HPV não tem cura, tem controle. Tem controle, mas um bom controle. Quer dizer, se você tiver uma imunidade adequada, se submeter a tratamentos adequados, você pode passar 10, 20 anos sem ter nenhuma lesão e sem a questão do risco da transmissão, que é o que todo mundo tem muito medo. E só pra gente encerrar, o casal com HPV, tanto o homem quanto a mulher, quais são os riscos ou o percentual de diminuição da possibilidade de uma gravidez, né? Eles perdem algum percentual? O HPV propriamente, Soraya, ele não interfere muito na fertilidade, né? O fato de você ter HPV não te torna infértil. Agora, o problema são as infecções associadas, que geralmente quem tem HPV pode ter infecção por clamídia, que agride muito trompa, pode ter outras infecções que dificultam a fertilidade.